Em uma prisão na Tailândia, Lee está fazendo um desenho usando tinta da parede, misturada com água e pontas de penas que ele mantém escondidas em um livro. Ele também faz um selo falso que coloca em um envelope. Enquanto isso, um guarda está perguntando aos prisioneiros se eles têm alguma correspondência para enviar para casa, embora ele só pegue cartas daqueles que podem suborná-lo. Quando chega à cela de Lee, ele se distrai com outro prisioneiro tendo um ataque e Lee joga seu envelope na bolsa do guarda. Depois que o guarda se vai, ele agradece ao outro prisioneiro, revelando que ele se comportou mal como uma distração. Nesse momento, um guarda vem tirar Lee de sua cela, dizendo que ele foi extraditado para Hong Kong. Ele viaja com a detetive Ho em um comboio e observa a todos cuidadosamente. Na delegacia, os detetives revisam os detalhes de um caso antigo. Há 2 anos, 7 guardas de caminhões blindados foram mortos em uma rodovia canadense. 4 meses depois, a guerrilha Merlin do Triângulo Dourado foi atacada, resultando em 82 mortos e 157 feridos. No ano passado, houve um assassinato e incêndio criminoso em uma gráfica. Mais tarde, em um hotel, um policial e um negociante de arte foram encontrados mortos. Todos esses assassinatos estão ligados a um sindicato internacional de falsificação, e a maioria de seus membros foi morta. Restam apenas 2 sobreviventes, Lee e seu chefe, conhecido como Pintor. Sua identidade e localização são um mistério total, então a polícia tem apenas uma foto borrada dele no Canadá. Ho pede a Lee informações sobre o Pintor, mas ele tem medo de ser morto se falar e começa a chorar. De repente, uma explosão destrói o escritório, derrubando o teto sobre Lee e os policiais. No entanto, isso é apenas Lee explicando do que o Pintor é capaz. Ho não se assusta, então Lee começa a surtar, pedindo para ser mandado de volta para a cadeia. Um detetive o leva para uma cela e o soca. Momentos depois, ele recebe comida que contém um sedativo que o faz desmaiar. Os policiais aproveitam a chance para obter amostras de cabelo, pele, saliva e sangue. Quando ele acorda, é levado de volta ao escritório de Ho. Um detetive explica que as amostras correspondem ao tiroteio no hotel. Então Lee será acusado de assassinato? Ele surta ao afirmar que a evidência é falsa e diz que eles não podem assustá-lo para falar. Ho tenta ameaçar Lee, mas é interrompida pelo oficial que informa de uma reunião importante. Em outro escritório, ela descobre que a famosa artista Yuen e seus advogados querem pagar a fiança de Lee. Os advogados apontam que as evidências não são muito boas e podem dizer que ele está sendo incriminado, mas a polícia ainda se recusa a deixá-lo ir. Em vez disso, eles oferecem um acordo. Se Yuen convencer Lee a falar sobre o pintor, eles o libertarão. Na sala de interrogatório, ela conta a ele sobre o acordo. Ele a lembra de que falar os colocaria em perigo, mas Yuen quer que a polícia pegue o pintor porque ele matou seu noivo. Lee concorda em falar apenas para ajudá-la, então senta em frente à câmera e começa a contar uma história. Em 85, Lee conhece Yuen em Vancouver. Ambos são pintores talentosos tentando ter uma carreira, mas ninguém quer comprar sua arte. Uma década depois, eles mal têm dinheiro para sobreviver e a casa fica sem energia por causa de contas não pagas. Desesperado por uma renda real, ele vai a uma galeria de arte e faz um acordo para criar pinturas falsificadas. Quando chega em casa, ouve Yuen conversando com seu empresário. O homem admira a arte criativa dela, mas insulta a de Lee, dizendo que ele apenas copia outros artistas. No entanto, Yuen não quer que ele a represente se não aceitar Lee também. Naquela noite, Lee acende as luzes, revelando que pagou a conta porque uma galeria comprou todas as suas pinturas. Como parte do acordo, ele conseguiu uma exposição individual para Yuen no mês seguinte. Algum tempo depois, ela vai à oficina da galeria visitar Lee e descobre que seu novo trabalho é falsificar arte, não criá-la. Ela acha que ele não dá crédito suficiente às suas habilidades, mas ele desistiu da arte regular e explica que fazer essas falsificações é realmente emocionante. Yuen diz que o ama, mas está muito decepcionado
decepcionada com ele. A exposição de arte dela dura muitos dias, mas Lee não aparece até o último. Ele está irritado porque ela pendurou uma de suas pinturas junto com as dela, sem sua permissão. Yuen afirma que alguns colecionadores estão interessados nela, mas Lee sabe que ela vendeu tudo, exceto aquela. Nesse momento, o pintor começa a zombar da pintura dele por imitar os mestres da arte clássica. Os convidados riem, mas Yuen joga uma bebida na cara dele e o expulsa. Lee o segue para se desculpar, apenas para o pintor revelar que comprou uma das suas cópias. Ele fez uma cena de propósito para falar com ele em particular. Eles vão a um bar e Lee fala sobre suas técnicas de falsificação que ajudam sua arte a parecer antiga. O pintor explica que está no ramo de falsificação e quer que Lee trabalhe com ele. Então ele deixa seu cartão. Na galeria, Yuen está discutindo com seu gerente. Ele está bravo porque ela arruinou seu show fazendo uma cena e que eles não podem declarar que venderam tudo porque a pintura de Lee é a única que restou. De repente, ele entra na galeria e queima sua pintura. No dia seguinte, Lee contata o pintor, que o recebe na equipe antes de dar seu primeiro trabalho: recriar uma nota de $100. Lee surta, recusando-se a fazer algo tão perigoso. O pintor promete que o trabalho não será ligado a ele e compartilha alguns segredos para ganhar sua confiança. Seu nome é Phuc Sang e ele vem de 3 gerações de falsificadores de Hong Kong. Ninguém em sua família jamais foi para a cadeia e eles sempre seguem as regras. Sua equipe faz apenas a distribuição e seus compradores são pessoas poderosas que o mantêm protegido. No entanto, Lee ainda se recusa a participar. Quando ele chega em casa, descobre que Yuen está se mudando para os Estados Unidos e isso o faz mudar de ideia. Então, momentos depois, ele está em um avião para a Tailândia com Phuc Sang, que promete ajudar Lee a recuperar Yuen. Então, ele compartilha alguns detalhes sobre o trabalho. O governo dos Estados Unidos lançou um novo design de nota de dólar com mais detalhes que incluem até palavras microimpressas, o que tornou difícil falsificar. Lee diz que precisarão de uma placa de impressão mais meticulosa. Então, Phuc Sang o apresenta ao criador de placas, Yam. A equipe também tem a administradora Wah e os irmãos Shum e Bob para logística e segurança. Wah menciona que precisarão de tinta que muda de cor, e Yam quer papel sem amido para enganar as canetas detectoras de falsificação. A tinta fica roxa em papel normal, mas amarela em papel sem amido das notas. Phuc Sang promete que resolverá isso. Enquanto isso, ele quer que Lee se concentre na marca d'água, que é feita das fibras entre o papel. Na Tailândia, a equipe se instala em uma oficina abandonada. Lee passa vários dias praticando os detalhes das notas de dólar, das letras aos fios de cabelo. Eventualmente, ele consegue um resultado perfeito. Uma noite durante o jantar, a equipe olha para uma pintura chinesa e aposta dinheiro em sua autenticidade. A maioria da equipe acha que é falsa, mas Lee acha que é real e até conta sobre a técnica por trás dela. Artistas chineses podem cortar suas pinturas em camadas e ainda assim a tinta será idêntica em todas elas. Lee ganha a aposta e Phuc Sang explica que usarão esse método para suas notas. Eles empurrarão o padrão com um tambor de ferro antes que a polpa endureça. Uma vez dura, o padrão se tornará a marca d'água e eles a colocarão entre 2 outras camadas. Yam aponta que podem colocar o fio de segurança na camada do meio também. Nas semanas seguintes, a equipe trabalha na precisão dos detalhes. Eles misturam cores para encontrar o tom certo de tinta. E Yam usa todo o seu conhecimento para fazer uma placa que pinta com precisão de 1/1000 de milímetro. Leva 2 meses e 17 protótipos para chegar ao perfeito. Lee gosta de trabalhar com Yam e usa a chance para fazer perguntas sobre Phuc Sang. Yam confirma que ninguém na família foi preso, embora o pai de Phuc Sang tenha discutido com alguns russos por dinheiro e tenha sido morto. Yam mostra ali uma foto de suas filhas explicando que elas acham que ele vende antiguidades. Eles ainda sentem falta do papel, mas Wah não conseguiu encontrar nada que passasse no teste da caneta. Phuc Sang anuncia que resolverão isso viajando para a Europa Oriental. Acontece que eles usam papel sem amido para imprimir listas telefônicas porque lá não é regulamentado como nos Estados Unidos. Primeiro, eles param em um leilão para comprar uma impressora industrial. Então, Phuc Sang se disfarça para fingir ser um homem deficiente e afirma trabalhar para uma instituição de caridade que imprime histórias em quadrinhos educativas. Ele fala
fala com o chefe de uma empresa de fabricação de listas telefônicas que a princípio se recusa a vender para eles. No entanto, ele muda de ideia quando Lee diz que isso é para as crianças na África. Logo, a impressora e todo o papel estão na oficina. Em apenas alguns minutos, eles conseguem imprimir uma nota de dólar realista. Eles só precisam consertar o tom da tinta. Algum tempo depois, Lee retorna a Vancouver para devolver sua chave, deixando-a em uma mesa, porque se recusa a encontrar Yuen. Na volta, Fuxang o chama de covarde e aponta que o show de muito sucesso de Yuen tem o nome da pintura que Lee queimou. Uma discussão se segue e Fuxang para o carro para gritar com Lee, dizendo que desistir de Yuen é desistir de si mesmo. De repente, ele sai do carro e coloca uma máscara antes de puxar uma arma. Em seu assento, Lee encontra um colete à prova de balas e uma segunda arma. Há um carro blindado no meio da estrada, e quando um guarda vê os caras, abre fogo. Lee entra em pânico e coloca o colete enquanto Fuxang atira de volta, rapidamente matando um dos guardas. No entanto, ele não consegue derrubar os outros, então um de seus homens tem que atirar neles à distância. Ele também atira nos pneus do carro blindado. O resto da equipe aparece em um veículo e juntos dominam os funcionários de segurança. Depois de amarrá-los, eles abrem o carro blindado e roubam várias latas de tinta. Outro guarda está escondido atrás das latas e Lee congela ao ver sua arma. Fuxang o empurra para fora do caminho e é jogado para trás por uma bala. Furioso, ele começa a atirar repetidamente para matar o cara, ignorando seus homens quando dizem para ele deixar para lá. Antes de saírem, Fuxang explode o carro blindado com todos os funcionários dentro. Na oficina, Lee mostra sua desaprovação em matar pelo negócio e diz que deixará a equipe depois de descobrir como fazer a tinta com o tom certo. Fuxang joga seu copo no chão com fúria, mas diz a ele para fazer o que quiser. Depois, ele viaja pelo mundo todo para entregar malas de dinheiro falso a alguns dos maiores chefes do crime. Logo, a equipe tem pilhas enormes de dinheiro real para aproveitar. Enquanto isso, Lee encontra um carro com o tom exato de verde que precisam. Ele adquire as tintas que a fábrica de carros usa e consegue misturar um tom que funciona perfeitamente com o papel deles. Agora, eles não terão que roubar tinta novamente. Um dia, a equipe é visitada por pessoas enviadas por um chefe do crime tailandês, conhecido como o General. Fuxang toma uma bebida com o braço direito do General e sua especialista em falsificação, Sao Shin, que admira a qualidade da arte da nota. Nesse momento, Lee caminha pelo corredor e tropeça acidentalmente, derramando tinta verde por toda a porta de vidro. Ao olhar para cima, ele troca um olhar com Sao Shin. Depois que os visitantes saem, Fuxang grita com Lee, mas se acalma quando percebe que aperfeiçoaram a tinta. No dia seguinte, ele diz a Lee que comprou um resort em seu nome para que ele possa se aposentar com Yuen. Eles viajam para um complexo no meio do nada e se encontram com o general. Fuxang entrega a Lee um detonador, dizendo para ele escondê-lo até que dê um sinal. Enquanto caminha pelo complexo, Lee fica aterrorizado ao ver guardas atirando em civis. O general tenta fazer um bom acordo com Fuxang, alegando que costumava ser um bom amigo de seu pai. No entanto, ele sabe que o general contratou os russos que mataram seu pai e revela que foi até lá por vingança. Ele abre sua jaqueta para revelar alguns explosivos e diz a Lee para soltar o detonador. A princípio, Lee se recusa, mas como os guardas ameaçam atirar, ele não tem escolha a não ser soltá-lo de qualquer maneira. Um carro explode perto deles, destruindo a sala, mas falhando em matar alguém. O general tenta fugir, então Fuxang atira em sua perna. Alguns guardas o cercam, mas ele luta contra eles e pega suas armas para matá-los. Mais guardas aparecem do lado de fora e levam o general embora enquanto iniciam um tiroteio com Fuxang. Após muitas balas desperdiçadas, os guardas jogam uma granada. Fuxang rola para fora da sala logo antes de explodir. Então consegue matar vários guardas e acaba levando um tiro no ombro. Quando mais homens vêm atrás dele, Shum começa a bombardear o complexo de longe, destruindo a maioria dos edifícios e matando a maior parte do exército. Fuxang pega armas maiores e começa a abater os sobreviventes, não parando nem mesmo quando é ferido novamente. Infelizmente, mais soldados continuam vindo. Então ele é forçado a se esconder atrás de uma pilha de sacos. Nesse momento, o resto da equipe invade o complexo em um jipe, jogando
granadas para causar mais destruição. Na floresta, Shun está tentando fugir, mas os soldados o cercam e abrem fogo, fazendo-o perder o braço. Esta mão caída perde o controle de uma granada e ela explode, matando todos os guardas com uma explosão. No complexo, Lee nota que Shao Ting está pegando fogo. Ele corre para um prédio em chamas apenas para apagar as chamas com sua jaqueta. Então ele a carrega para fora. Fu Xing e a equipe continuam atirando nos guardas até que o general aparece em um caminhão para atirar de volta. Bob empurra Fu Xing e é nocauteado em seu lugar. Então Fu Xing faz um salto arriscado para atirar no motorista do caminhão, seguido por um tiro nos pneus. Isso faz com que o caminhão bata e o general finalmente morra. Fu Xing pega o anel do general e permite que Lee traga Shao Xin com eles. Na saída, a última explosão termina de destruir a área. Depois, a equipe fica escondida por um ano no Triângulo Dourado. Shao Xin é levada ao hospital para curar seus ferimentos e Fu Xing consegue um passaporte falso para ela com o nome de Yuen. Lee não aprova, mas ele o ignora. Algum tempo depois, em uma galeria de arte, Fu Xing compra todas as pinturas de Yuen e diz a Lee que as enviará para o resort para que ele possa impressioná-la. No entanto, Lee acha que Yuen não gostará de receber dinheiro sujo. Quando ele começa a repreendê-lo, os dois são interrompidos por alguns repórteres seguindo Yuen para perguntar sobre seu noivado com seu empresário. A notícia chateia Lee, então ele vai embora. Enquanto isso, a polícia de Hong Kong chama Wing Chit, um especialista em falsificação da Polícia Federal canadense. Ho tem tentado encontrar a gangue que tem colocado notas de dólar falsas no mercado em todo o mundo, então Wing Chit irá ajudá-la. Juntos, eles começam a vigiar uma loja de antiguidades que pertence a Yam. Mais tarde, Ho e Wing Chit fingem ser compradores em potencial e começam a conversar com vários corretores até serem convidados para uma festa em um barco na qual o infame pintor deveria comparecer. No entanto, eles ficam desapontados ao descobrir que o pintor enviou Shun e Bob em vez de ir pessoalmente. Wing Chit finge estar agressivamente ofendido e os irmãos trazem suas armas apenas para testá-lo. Quando provocam Ho, ele a defende imediatamente e prova que é legal pulando na água com ela. Os irmãos concordam que ele é confiável. Então Wa aparece em outro barco e joga uma bolsa com um telefone, dizendo a Wing Chit para esperar uma ligação. Ao mesmo tempo, em um iate, Fu Xing discute com Lee porque descobriu que ele está partindo com Shao Tin sem sua aprovação. Ele o agarra e parece que vai atacar, mas é interrompido pela equipe anunciando que os novos clientes estão prontos. Eles dizem que esses clientes são recomendados por um dos clientes de antiguidades de Yam, fazendo Fu Xing se lembrar de Wing Chit rondando a loja. A equipe corre de volta para a oficina e Yam descobre que um de seus clientes o armou. Yam implora por misericórdia, mas Fu Xing o mata a tiros de qualquer maneira. Lee surta e o homem tenta atirar nele também. No entanto, Lee agarra a arma e o tiro erra. Fu Xing o soca em vez disso. Depois, a equipe queima a oficina para se livrar de todas as evidências. Mais tarde, na cidade, Ho coloca rastreadores no relógio e no telefone de Wing Chit antes que ele se encontre com o pintor, sem saber que a gangue sabe que eles são policiais. Depois que ele sai, Ho olha para o isqueiro dele e encontra um bilhete convidando-a para sair. Em um hotel, Wing Chit se encontra com a equipe e Fu Xing tenta vender a placa para ele em vez das notas falsificadas, dizendo que está se aposentando do negócio. Como ele recusa, Fu Xing pede a Lee para matá-lo. Ele hesita e Wing Chit pula nele para tentar pegar a arma, apenas para Fu Xing atirar nele. Então ele fica com raiva porque Lee continua sendo um covarde, o arrasta para o quarto e revela que capturou Yuen e seu noivo, que estão amarrados e vendados. Fu Xing diz a Lee para matar o gerente. No entanto, Lee aponta a arma para ele em vez disso. Fu Xing sabe que ele não ousará e mata o gerente. Então Lee corre para resgatar Yuen. Toda a equipe abre fogo enquanto a dupla se protege. De repente, Shao Xin aparece e esfaqueia Wa por trás, fazendo-a atirar em um lustre que cai sobre a mesa. Então ela usa a arma de Wa para matar os irmãos. Mas Fu Xing consegue se esconder atrás da porta. Quando ele oferece Lee por sua liberdade, Lee finalmente é corajoso o suficiente para atirar em Fu Xing no peito várias vezes. Ele não quer abandonar Yuen, mas Shao Xin o convence de que estão em perigo, então partem
dormem juntos. Depois, Lee e Saosin se escondem no resort. Eles acompanham as notícias e descobrem que a polícia não encontrou o corpo de Fuksang. Além disso, toda a família de Yan foi morta. Um dia, Lee informa Saosin que está partindo porque Yuen realizará um memorial para seu noivo, e ele tem medo de que Fuksang a ataque lá. Na cidade, ele tenta pagar um café com dinheiro falsificado, mas os policiais o cercam e o espancam. Quando Lee é arrastado para a van da polícia, ele vê Fuksang por perto acenando com um folheto para o show de Yuen. No presente, Lee termina sua história e ajuda um policial a fazer esboços de Saosin e Fuksang. Ho concede fiança, mas ele deve ficar na cidade e se apresentar à polícia todos os dias. Naquela noite no hotel, ele pede desculpas a Yuen e eles dormem juntos. Enquanto isso, Ho fica chocada ao ver Fuksang chegar em um uniforme policial e entrar na delegacia. Ela imediatamente envia seus homens para capturá-lo, mas o cara está genuinamente confuso. Ele conta todas as suas informações pessoais, confirmando que é apenas um policial normal. Ho percebe que Lee o viu quando o tiraram da prisão e usou sua descrição para mentir durante a história. Acontece que não existe Fuksang. Lee era o pintor o tempo todo. A mulher que veio resgatá-lo não era a verdadeira Yuen, era Sao Ching. Quando Lee a levou ao hospital para curar suas queimaduras, pediu aos cirurgiões que a fizessem parecer com sua ex. A carta de Lee tinha sido para ela e incluía um retrato do rosto original dela. Sao Ching foi quem sequestrou Yuen e seu noivo, dizendo que se ela tivesse que substituir Yuen, a verdadeira tinha que morrer. Lee sobreviveu ao tiroteio graças a um colete à prova de balas e esfaqueou Hua. Foi Saosin que ele viu na rua quando foi preso. Agora os dois escapam do país em um barco. No entanto, Saosin se cansa de ser a substituta de Yuen, porque Lee nunca a amará de verdade. Ela chama a polícia e logo eles são cercados. O barco também tem uma bomba e Saosin a detona para que ambos morram na frente dos policiais. Algum tempo depois, Ho encontra a verdadeira Yuen e diz a ela que o assassino de seu noivo está morto. Ao mostrar a ela uma foto de Lee, Yuen revela que Lee tinha sido um vizinho assustador obcecado por ela, então o relacionamento deles também tinha sido uma mentira. Ele entrou no negócio de falsificação, esperando conquistá-la. Terminando assim